Fala aí, galera do canal Botafogo Digital, sou Carlos Albuquerque. Começou o último vídeo do ano, 31 de dezembro. Não me perguntem qual o dia da semana, não tenho condições de saber. Só sei que hoje é dia 31 e logo mais, estaremos entrando em 2025, aquele momento, especial. Tomara que vocês que estão aí me assistindo tenham tido um grande ano, não só pelo Botafogo, grande parte do nosso ano, claro, dedicado ao Fogão, mas que tenham tido um ano aí de vitórias pessoais também, e 2025 siga pelo mesmo caminho, que vocês passem um Réveillon aí, um ano novo com reflexão, e obviamente cercados de amigos, familiares, namoradas, namorados, primos, tudo, que todo mundo tem direito, ou, também pode ser aquele momento de introspecção, passar ali sozinho, refletindo, também é uma boa. Galera, vou começar falando aqui sobre a situação de reforços do Botafogo e depois entro no assunto que eu sei que vocês querem saber, sobre André Jardine, Será que teremos um AJ substituindo outro AJ, Arthur Jorge? Vamos saber disso já já. Primeiro quero dar um repasse aqui na situação do Bitelo, O Botafogo fez a proposta já oficial ao Dinamo Moscou e o Bitelo está ajudando no convencimento junto ao Dinamo de liberá-lo para o futebol brasileiro, especificamente para o Glorioso, Num primeiro momento o Dinamo considerava o jogador como inegociável, Mas, enfim, a gente sabe que hoje em dia ninguém fica ali preso, ao clube, escravo do clube, já foi a época disso. Então o Bitelo está realmente muito interessado no projeto do Botafogo e não deseja continuar lá, na Rússia. Então a vontade do jogador deve acabar pesando, pelo menos é a situação de momento. O Bitelo, já solicitou o Dinamo que realmente facilite, libere, desde que, claro, o Dinamo aceite a proposta financeira, 10 milhões de euros que o Botafogo propôs. Então está bem encaminhada a negociação do jogador Bitelo, beleza? Tem outros jogadores também. Ontem surgiram muitas notícias, ainda a novela Jair, se falou do Lucas Alter também, sendo colocado na negociação ao lado de Tiquinho Soares e Danilo Barbosa, e aí foi a vez do Botafogo não topar, e ainda muita polêmica por conta da saída do Tiquinho Soares, uma eventual saída. Eu acho que o torcedor botafoguense realmente está incomodado em ver o Tiquinho não sendo tão valorizado assim, numa negociação por um jovem jogador, que é o caso do Jair. E aí a gente tem que separar bem as coisas, Acho que o Jair, 19 anos, visto como um grande potencial de Europa, inclusive, até pela estatura, um jogador de praticamente 2 metros de altura, ambidestro, tudo que eu já tenho falado aqui no canal. Mas o Tiquinho ainda é um jogador que tem esse carinho da torcida alvinegra, conquistou esse carinho, essa idolatria até, com merecimento, mesmo que ele não tenha tido boas atuações agora em 2024. Então incomoda ao torcedor botafoguense, de um modo geral, essa saída dele. Agora vivemos novos tempos, o salário do Tiquinho ali fica mais ou menos próximo a R$1 milhão, e então pesa na folha salarial do Botafogo um jogador que hoje não dá nem para dizer que é reserva imediato do Igor Jesus, Certamente, pelo menos com o Arthur Jorge, o Júnior Santos era o reserva do Igor, do Kamehameha. Então, a possível saída do Tiquinho vira cada vez mais uma realidade. Mas eu concordo, de que ele ser envolvido assim na negociação de forma assim, até desvalorizando, o que representa o Tiquinho, chateia, machuca, Tem gente que já vai pelo aquele viés de são novos tempos, é o scout, o Botafogo precisa desapegar, como tem desapegado aí de vários jogadores, Oscar Romero, Eduardo, Marçal, Gatito, vários jogadores que têm deixado aí o Botafogo. E tudo bem, a gente entende que a roda gira, mas
Isso aí ontem chegou a sair até a notícia de que já estava tudo praticamente certo na negociação, mas que aí o Botafogo travou, não pelo Lucas Alter, né, mas pelo fato do Santos estar querendo ainda um terceiro jogador, além de uma bolada de grana, né? Também saiu a notícia de que o Danilo estaria sendo negociado para o Red Bull Bragantino, até envolveria aí uma negociação com o Luan Cândido, que é o lateral esquerdo, né? Enfim, muito talentoso também do Bragantino, que interessa ao Botafogo, né? Então é aquele jogo, né? Aquele de encaixe, né? Um quebra-cabeça que a gente vai tentando entender. Será que o Botafogo também quer o Luan Cândido porque o cuiabano estaria também próximo de ser negociado, né? A gente não sabe, mas acaba desconfiando. Fato é que ainda não tem nada certo em relação ao zagueiro Jair, né? As negociações continuam, tá? Deram uma travada, mas continuam, e também existe essa possibilidade aí do Danilo acabar indo para a Bragança Paulista, então naturalmente também mexeria aí nessa negociação entre Botafogo e Santos, né? Caso o Danilo realmente tome o rumo do Red Bull Bragantino. Então, muita coisa ainda, muita lenha aí para queimar, muita água para passar debaixo desse rio. Galera, falar aqui do Léo Link, goleiro do Atlético Paranaense. Ontem eu bati um longo papo com meu grande amigo Luiz Fernando Ribas, que é um especialista, estudioso, né, do Atlético Paranaense, né, torcedor fanático do Furacão, e ele me passou algumas informações sobre o jovem goleiro Léo Link, né, que o Botafogo também tem proposta oficial e só depende do presidente Petralha, né, topar para o Léo Link vir para o Glorioso em substituição ao Gatito Fernandes. Então o Ribas estava me explicando que o Léo Link começou esse ano como titular absoluto, fez defesas maravilhosas, espetaculares, grandes atuações, várias vezes saiu como melhor em campo do Furacão, tá? Falando do início do ano. Mas, como todo goleiro, né, também teve suas falhas. Uma delas, inclusive, custou uma derrota para o São Paulo, que ele acabou sendo expulso, né, contra o São Paulo, de uma forma estúpida, e também teve um lance em que ele escorregou, né, uma falha dele, que ele escorregou, acabou se lesionando, né, e aí perdendo a titularidade. Ou seja, não tem goleiro, né, invencível, né? Então teve esses momentos aí de baixa do Léo Link, acabou que o Mikael assumiu a titularidade do Atlético Paranaense e terminou o ano como o camisa número 1 do clube paranaense, tá? Falando ainda do Léo Link, características dele, né? Um jogador, segundo Ribas, de excelente potencial, grandes reflexos, fundamental para um goleiro, muita elasticidade, talvez ali a única falha, e que aí até o Ribas comentou, que acho que é uma coisa comum dos goleiros atuais, é não sair tão bem nas bolas cruzadas altas, né, na área, né? Que é uma característica que os antigos goleiros dominavam melhor do que os atuais, né? Falou também do Léo Link como figura humana, né? Um cara agregador, um cara de grupo, um cara muito lúcido nas entrevistas, né? Mas teve essa instabilidade. Na verdade, foram 2 expulsões que ele teve. Essa contra o São Paulo, né? Que ele acabou depois se desculpando com o grupo e tal. E depois uma também que ele já estava na reserva do Mikael e acabou que no banco de reservas ele foi expulso. Então é aquele cara que ainda precisa, né, amadurecer, e isso faz parte, galera, é normal de um jovem jogador, né? Então ele teve alguns, digamos aí, pontualmente 2 destemperos, né, que acabaram também prejudicando. Ele tem 23 anos, vai fazer 24 agora, dia 3 de março, né, daqui a pouco mais de 2 meses, né? E tem histórico também de seleções de base sub-17 e sub-20. O Ribas também me passou, por curiosidade, a questão do Mikael, que hoje é visto também, né, como um grande goleiro aí dessa fábrica de goleiros do Atlético Paranaense, que teve o Bento antes, né? O Mikael, talvez o único detalhe, né, que ele poderia ser melhor, mas que não tem como alterar, é a altura, a envergadura do Mikael, é visto realmente como um grande potencial lá no Atlético,
né? E o Mikael é um goleiro que veio do norte do Brasil e chegou um período a morar aqui no Rio de Janeiro, enfim, roommate, né? Foi colega de quarto do Cristiano Esmério, que é um goleiro que acabou, infelizmente, né, falecendo naquele episódio do Ninho do Urubu, né? Então ainda tem essa passagem triste aí no histórico do Mikael. Mas falando do Léo Link, um goleiro realmente que o Ribas considera, né, resumidamente, como com certeza seria um ótimo reserva para o John, né? E muita coisa evoluir, né? Um goleiro que ainda tem só 23 anos, beleza? Galera, vamos falar então agora do assunto que eu sei que vocês estão esperando, que é o novo treinador do Botafogo. Antes de eu falar do que o Textor postou ontem à noite nas redes sociais, exatamente sobre isso, o Arthur Jorge ele deu uma entrevista ao site português Mais Futebol e novamente foi bem evasivo sobre o seu futuro, né? Não quis confirmar que está indo para o Al Rayyan, disse inclusive que falou na véspera da entrevista com os jogadores dele, ou seja, os jogadores do Botafogo, né, que ele se preocupa muito com os jogadores do Botafogo, com o futuro deles e tal. Então, assim, foi mais uma entrevista em que o Arthur Jorge deixou ali 3 pontinhos sobre o futuro dele, né? Não sei se ele está preocupado, enfim, com a repercussão negativa junto à nossa torcida, né? Ou mesmo com a imagem dele, né, de ser um técnico que abandona os clubes no meio de um projeto, mas foi uma entrevista, eu estava dando uma lida e realmente que ele normalmente fala como se pudesse, né, de fato, dar continuidade ao trabalho no Botafogo, né? Ao mesmo tempo que ele deixa em aberto, né? Então um chove não molha, né? Um chove não molha, é difícil de entender o que está se passando. Inclusive ele disse o seguinte nessa entrevista, que no momento da entrevista a situação dele em relação ao futuro é exatamente igual de quando ele saiu do Brasil há 2 semanas atrás, mais ou menos, de férias para Portugal. Então, estranho, né? No mínimo, estranho isso tudo. Aquela situação, né? Todo mundo já sabe que o Arthur Jorge não continua no Botafogo, mas ele está evitando de falar, né, qual é o destino dele, né? Disse que inclusive recebi sim propostas do Oriente Médio, desde a nossa vitória na semifinal contra o Peñarol, né? As propostas foram surgindo, que recebeu propostas também do futebol brasileiro, que recebeu propostas de Portugal, que chegaram até o seu empresário. Então, tentando ali também se blindar, digamos, né? Porque há 2 dias atrás vazou a informação de que, inclusive, quando ele teve uma das datas FIFA, né? Pós Botafogo Cuiabá 0-0 no Nilton, ele chegou a viajar para Portugal, ou de Portugal foi no avião lá do Sheik, né? Direto para o Catar para conhecer o projeto e as instalações do Al Rayyan, né? Então isso aí também não caiu bem. O Arthur Jorge não está tocando nesse assunto, está assim despistando, né? Tendo uma postura aí de despistar. Agora é uma verdade já tão verdadeira que o John Textor ontem foi às redes sociais, né? Botou o escudo do Fogão ali, então assim com toda a cara de nota oficial, né? Não do Botafogo, mas do próprio John Textor, dizendo o seguinte, desmentindo, né, tudo que tem saído aí na mídia em relação à procura de técnico, até porque o Botafogo ainda tem um técnico sob contrato. Então o que o Textor quer dizer quando ele fala isso? Que a multa ainda não foi paga, né? É uma maneira aí elegante de dizer que ainda temos um técnico e ele se chama Arthur Jorge, né? Então essa multa ainda não foi paga. A gente sabe que para um clube lá do Catar não será difícil pagar os 2 milhões de euros, né? Faz o Pix, mas isso ainda não aconteceu, por isso que também o Textor toma cuidado, né? Com as notícias, inclusive, para não parecer que o Botafogo já está negociando com outros treinadores, quando ainda oficialmente temos o Arthur Jorge com contrato. Porém, na mesma nota, o Textor fala, olha, a questão de um novo treinador, as entrevistas que o Textor gosta de fazer, né, ele próprio, né, seja de forma remota ou pessoalmente,
só começarão na próxima semana, ou seja, primeira semana de janeiro, né? E aí aproveita para finalizar a nota desejando um feliz ano novo. Então, assim, eu acho que se por um lado o Arthur Jorge toma esse cuidado de não cravar que já está fora do Botafogo, né, em mais uma entrevista aí evasiva, né, sobre o seu futuro, o Textor também ele confirma que ainda temos um técnico. Pode ser que seja só até meia-noite, né? Não sabemos quando que essa multa será paga. E aí, falando aí sobre a questão das preferências, a gente tem que falar. Ontem eu dei aqui praticamente em primeira mão, o PVC já tinha falado do assunto. Hoje o nome da vez, né? Também um AJ, né? É o André Jardine, brasileiro, né? Brasileiro, porém atuando lá como treinador no México, com muito sucesso, 18 meses de trabalho e 6 títulos conquistados, né? Trabalho fantástico, colocando ele ali como principal técnico da história do América do México, né? O clube mais popular daquele país. Então, hoje a imprensa mexicana trata o André Jardine como o plano, na verdade o plano A do Botafogo seria o Sérgio Conceição, né, ex-Porto, que acabou acertando com o Milan. Então o plano B, a segunda opção do Botafogo, hoje se tornou primeira, naturalmente, é o André Jardine. E a imprensa mexicana, o jornalista Carlos de León, disse que questão de tempo, né? O André Jardine já tem a proposta do Botafogo, segundo ele, e está refletindo junto da sua família, da sua comissão técnica, se aceita a proposta, né? Até botou no final da matéria um tic-tac, tipo assim, questão de tempo o André Jardine fechar com o Botafogo. A outra informação, né, que eu tenho é que o outro nome que deve passar por entrevista com o John Textor, né, é o Hernan Crespo, tá? É o Hernan Crespo, foi treinador do São Paulo, estava agora no mundo árabe, inclusive dirigindo a equipe do Segovinha, que foi campeã lá da Ásia, né? O Hernan Crespo também é um cara, também é outro nome que eu gosto, acho que tanto o André Jardine como o Hernan Crespo são ótimos nomes, né? O argentino também seria entrevistado, né? Então, o que a gente não tem certeza ainda é que se o Botafogo formalizou mesmo essa proposta para o André Jardine, né? Ou se foi uma conversa inicial, mas o Textor fez questão de dizer que ainda não tem nada certo, tá? Deu que, né, uma travada aí nos boatos, nas notícias, enfim. O que o Carlos de León falou, né, que seriam os motivos, né, para o André Jardine sair, e já está dando praticamente como certo que o André Jardine vai aceitar a proposta do Botafogo, né? Primeiro, que não existiria uma multa rescisória pro Jardine sair vindo para um clube brasileiro, tá? Então seria aí a primeira coisa, eu botei as 3 coisas, né? Segunda coisa, que na verdade são duas, melhor salário, né? O Botafogo ofereceria um melhor salário do que ele ganha lá no México e também um melhor projeto esportivo, né? O projeto do Botafogo em relação à América do México. E por último, que o futebol brasileiro, especificamente, vir trabalhar no campeão da América seria hoje uma melhor vitrine para o Jardine em termos de seleção brasileira e também em termos de Europa no futuro. Claro que a gente já falou disso aqui ontem, uma das coisas que o Textor vai levar muito em consideração é saber se o treinador que pode vir a assumir o Botafogo, seja o Crespo, seja o Jardine ou um terceiro nome, venha para um projeto de médio e longo prazo. A ideia que surgiu desde a época do Castro nunca acabou se concretizando, ou porque o técnico foi demitido, o caso do Thiago Nunes e do próprio Bruno Lage, ou porque o técnico abandonou antes, né, casos do Castro e do próprio Arthur Jorge. Então, alguns motivos para o Jardine topar, né, esse projeto, o que até certo modo surpreende, porque a gente sabe que a preferência do Textor, né, da Eagle, enfim, seria um treinador
português, mas o André Jardine realmente já tem um currículo que atrai, né? que é impressionante, né? A questão do jogo propositivo, né? Até nos últimos tempos o América do México foi um pouco mais reativo, mas a maioria dessas conquistas foi com um futebol bastante ofensivo, então faz sentido, né? Eu quero saber a sua opinião. André Jardine, né? Mais um AJ na vida do Botafogo, ou de repente o Hernan Crespo, que é um cara também que eu já conversei com vários São Paulinos e reputam como um excelente treinador, né? Mais um que não seria português, né, dessa lista, já que o Sérgio Conceição, que era a opção número 1 aí, já não é mais uma opção. Na verdade, sempre foi muito difícil. Quero saber a sua opinião, beleza, galera? Pessoal, vai dar 21 minutos. Feliz ano novo para todos vocês. Eu realmente me sinto aqui, apesar de ter essa frieza aqui da tela, me sinto muito abraçado aí por vocês, pelas figuras aí carimbadas que estão todo dia aí comentando, curtindo, mandando abraço, mandando mensagens. Vocês são muito especiais mesmo para mim. Ou se você está conhecendo o canal hoje, por exemplo, seja muito bem-vindo ao canal Botafogo Digital. Quero desejar a todos um feliz ano novo, de muitas vitórias também, não só do nosso fogão, porque isso teremos com certeza, mas vitórias também pessoais, né? Conquistas pessoais, muita paz no coração, que é o mais importante aí pra gente, beleza? Tamo junto, aquele abraço e te vejo em 2025. Campeões da América, tricampeões brasileiros, é tempo de Botafogo. Tô arrepiado de novo. Valeu, gente. Até ano que vem.